Eu percebo que o segmento ele precisava de uma oxigenação e a Criare veio exatamente com uma necessidade de romper isso e trazer uma concepção e principalmente um conceito novo de produto, serviço, né, daquilo que o consumidor deseja. Como é que nós poderíamos, nesse momento, chegar e fazer com que essa nossa Criare pudesse desenvolver? Havia uma carência no mercado, precisava algo mais para oferecer. E cabe a gente acompanhar de perto essas mudanças e esses estilos de vida e as novas demandas que essas pessoas nos trazem. E o lojista sentiu a necessidade de que tinha que ter algo mais, e algo mais extremamente ousado. Se eu tivesse que definir o posicionamento da Criare em algumas poucas palavras, eu ficaria com dinamismo. Primeiro, a necessidade de gerar novos resultados e principalmente atender o consumidor é que impulsionou, né, esse novo posicionamento, né, através de uma coleção, através de um serviço. A direção, percebendo essas necessidades do mercado, nos desafiou para buscar essas inovações e atender às necessidades do mercado. O posicionamento que a gente busca, ele está cada vez menos baseado numa pirâmide dividida por classes sociais, A, B, C e D, e muito mais baseada em atitudes comportamentais e em estilos de vida. Hoje o nosso grande aliado para esse exercício de mudança para a coleção, ele está baseado na necessidade do consumidor, para que a gente saia do óbvio e traga de fato um valor agregado para eles, né? O nosso slogan, Liberdade para seu estilo, ele faz cada vez mais sentido na nossa vida, porque a gente vem acompanhando nos últimos anos uma mudança bastante forte no estilo de vida das pessoas. É uma aproximação muito maior com o público, com o nosso público consumidor. Nós buscamos um entendimento muito grande do que o nosso consumidor necessita, o que ele está buscando. Como deixar bem claro para o consumidor que ele vai ter cada vez mais liberdade para pintar a casa dele, para decorar a casa dele, para mobiliar a casa dele da melhor maneira possível, com o estilo que ele bem quiser. Esse era o grande desafio. E quais seriam as tendências de futuro? Olhando para os aspectos antropológicos, acima de tudo, mas também das tendências de cores, padrões e funcionalidade. A Marni fez um estudo aprofundado disso e trouxe, de fato, uma consolidação e principalmente uma proposta bem ousada naquilo que a Criare se propõe, que é dar liberdade ao seu estilo. A coleção Personal, ela vem para marcar um novo momento na nossa empresa, aqui na Criare, e ela com certeza vai deixar a nossa marca ainda mais robusta. Os aspectos que nos influenciaram foram 3. O emocional, o funcional e o artístico. O funcional, sem dúvida, hoje nós necessitamos deixar tudo bastante organizado e acomodar os objetos, os utensílios, tudo isso tem que estar ao alcance das nossas mãos. Cabe a cada elemento, a cada módulo ter a função. Então, acima de tudo, ele tem que ter o aconchego, ele tem que ter a função do prazer, ele tem que guardar, ali você pode cozinhar, receber pessoas queridas, ele tem que ser multifuncional. Quando a gente fala do emocional, nós temos que saber que esse ambiente, além do prazer e do aconchego, ele é o teu mundo, né? Quando tu entra nele, ele tem a tua cara e é o teu momento. Então, ele precisa fazer com que as tuas emoções do dia a dia ali eles se encontram e tu desacelere e tu passe momentos confortáveis. E o artístico, porque todo mundo dentro de si tem alguma coisa de artista, quer revelar, ou seja, eu gosto de pinturas, eu gosto de expor meus quadros, eu gosto de ter porta-retratos da minha família, dos meus amigos, momentos que eu passei que me deram prazer, tenho objetos com valor sentimental. Então, esses elementos artísticos, eles fazem parte do teu dia a dia e hoje eles não são mais escondidos. Vários elementos também nortearam essa coleção. A gente vive com concreto, vive com aço, vive com o universo, com o sol, e tudo isso faz parte, né, do nosso dia a dia.
Vivemos nesse mundo onde que a gente está envolvido pelo aço, pelo concreto, pelas madeiras. Eu chamo isso de harmonia das matérias. A Criare está antenada nesse sentido. E nós trouxemos a era do metal, que é a moda metalizada, para dentro da coleção. E vamos combinar com os nossos padrões. Então, o aço, patinamos ele, vamos trabalhar com aço cortem, que chamamos de steel. Ele hoje ele tem um desenho onde de tal forma ele está aquecido que ele pode participar em todos os ambientes. Ele conversa perfeitamente com o concreto, que a gente vive no meio do concreto. Porém, a Criare teve o cuidado de fazer uma releitura desse concreto, aonde que o concreto nós adequamos ele à madeira. O concreto é passado por cima de uma madeira. O nosso concreto é a nossa madeira concretada. Junto com isso, elementos de madeira natural, seja elas mais rústicas ou mais natural na cor, com desenho mais discreto, mas fidelizamos o desenho das madeiras. Então, o aço ele tem uma textura acetinada, um toque gostoso e ele fecha perfeitamente com uma madeira mais rústica. Ele não interfere, ele faz o seu papel no local que ele é colocado. A madeira vai dar aconchego e o aço vai fazer o papel dele de arrojar esse ambiente, de dar uma personalidade. Eu percebo que a Criare, em alguma forma, tem que ir nessa direção. Na direção exatamente de entender o consumidor de forma mais ampla, qual é o posicionamento e a necessidade dele. Muitas vezes o consumidor ele chega na loja, ele busca algo e às vezes ele não sabe o que ele busca. E dentro dele, ele tem um estilo, ele tem uma personalidade e ele não sabe expressar isso. O consultor de vendas, por sua vez, ele na conversa, ele vai captar o que está escondido. Então, o consultor de vendas, o que acontece? Ele capta esse estilo que está adormecido dentro do consumidor. É liberdade para todos os estilos, sejam eles contemporâneo, clássico, musical, cool, enfim. Nós temos cores e padrões para todos os estilos e vamos aflorar novos estilos que estão adormecidos do consumidor. O que nós pensamos daqui para frente é desenvolver muito mais. A Criare tem um espaço muito grande e nós vamos tomar o nosso espaço. Nós queremos crescer e fazer da nossa Criare, com a liberdade para o seu estilo, uma empresa realmente grande no mercado. O consumidor e o próprio lojista tem que sentir que nós temos o valor agregado para compor o negócio dele, como lojista, e também para compor a necessidade do consumidor. Trazendo através de inovação, de padrões, de produto e principalmente de serviço lá na ponta. Isso vai destacar a nossa realidade Criare com relação à concorrência.